Paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Com saúde e vida, que eu poderia pedir mais ao Senhor, né, meus irmãos? Deus preparou essa linda tarde para mim e para você. Como vocês estão? Meus irmãos, hoje eu vim aqui falar um pouquinho do amor de Jesus para vocês, que se encontra no livro de Lucas 8, capítulo 51. Lucas 8, capítulo 51, que diz assim, 51 em diante. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro e a Tiago, a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não chorais, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Percebam, meus irmãos, que aquelas pessoas que estavam ali, a palavra do Senhor não nos diz se elas já conheciam Jesus. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jairo, a sua filha, estava enferma. Então ele ficou sabendo de Jesus. Então, certamente, aquelas pessoas que estavam na casa de Jairo, eu acredito, meus irmãos, que aquelas pessoas também sabiam quem era Jesus. Mas existe, meus irmãos, pessoas no mundo que conhecem Jesus só de ouvir falar. Nunca teve uma experiência com ele. Porque eu te digo, meus irmãos, é impossível você beber desta água, fonte de águas vivas, e você não vai ter mais sede, porque essa água ela vai suprir todas as suas necessidades dentro do teu ser, vai preencher o teu ser, porque nós somos seres humanos feitos de um corpo, de uma alma e de um espírito. Então nós precisamos da presença de Deus, de Jesus, Espírito Santo na nossa vida. Então Jairo saiu depressa, porque ele ficou, né, meus irmãos, certamente sabendo que Jesus era a única esperança que ele teria de salvar a sua filha. Então perceba que Jairo encontrou Jesus e trouxe ele até a sua casa. Jesus foi com ele, mesmo um dos seus servos foram lá dizer a ele, né, que não incomodasse mais o mestre, porque a filha dele já havia morrido, mas Jesus disse para ele: apenas creia, porque sem fé, né, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. Então perceba que Jesus foi com Jairo até a sua casa. E quando chegou lá, meus irmãos, as pessoas que estavam lá, Jesus deixou entrar poucas pessoas. Mas quando Jesus disse que a menina disse ao povo: não chore, porque essa menina apenas dorme, as pessoas riam. E é assim, meus irmãos, no mundo onde que nós estamos vivendo. Certamente você vai falar às vezes o que Deus vai fazer na sua vida, você crê nisso? As pessoas elas vão rir dos seus sonhos, elas vão rir das suas promessas, elas vão rir do que Deus prometeu para você, desse sonho que Deus colocou no seu coração. Eu não sei aonde essa mensagem vai chegar, mas Deus colocou no meu coração essa palavra. Então, certamente, Deus vai usar essa palavra para alcançar alguma vida aí do outro lado. Porque, meus irmãos, as pessoas riram. Elas riram de Jesus. Sim, meus irmãos, as pessoas vão rir. Elas vão rir quando você contar os seus sonhos, as promessas que Deus fez na sua vida. Mas assim como Jesus não se importou. Jesus então os chamou para entrar onde estava aquela menina morta, só Pedro, Tiago e João, a mãe e o pai e ele. Então ele disse para a menina que levantasse. Então perceba, meus irmãos, que da mesma forma que Jesus
disse aquela menina, levanta, ressuscitou aquela menina, aquelas pessoas que riram dele, riram de Jesus, porque no pensamento deles, ela já estava morta, como ele iria ressuscitar? Porque aquelas pessoas não acreditavam que ele era Deus, que ele era simplesmente um homem. Assim como eu e você, mas perceba que quando eles viram que a menina ressuscitou, essas pessoas que riram tiveram que reconhecer que verdadeiramente Jesus era filho de Deus. E quando, meus irmãos, eu queria dizer para você, quando Deus, ele cumprir na sua vida as promessas que um dia ele te fez, essas mesmas pessoas que disseram para você que é impossível, elas vão ter que reconhecer que Deus também é na sua vida. Elas vão ter que reconhecer que é um Deus vivo, esse é o mesmo Deus. O mesmo Deus que fez os céus e a terra e tudo que aqui há. Mas eu queria dizer para você, meus irmãos, persevera firme nos caminhos do Senhor. Se Deus fez uma promessa na sua vida, continue caminhando, não questione a Deus, porque às vezes você pensa que está demorando. E não está demorando. Você não está apto para receber. Jesus, ele vai primeiro, ele vai te capacitar. Depois ele vai entregar as promessas que ele fez um dia na sua vida. Porque a palavra do Senhor nos disse no livro de Lucas 9, o 62, diz assim, meus irmãos. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, meus irmãos, Jesus, ele te fez uma promessa na sua vida, mas ele está dizendo para você que o caminho é para frente. Lá do charco de lodo, onde Jesus um dia te tirou, não é o lugar mais para você ficar olhando para trás, porque existe, meus irmãos, muitas pessoas no mundo onde nós estamos vivendo, que elas aceitaram Jesus, mas estão o tempo todo olhando para trás. Quando eu bebia, contando vantagens, coisas que entristecem o coração do ser humano. Porque tem muitas coisas, meus irmãos, que entristece o coração do ser humano, não, né, meus irmãos? O coração de Deus, porque Deus te tirou de lá. Você vivia cego, hoje você vê. Então, a palavra do Senhor nos diz que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, você não está apto, porque o caminho, meus irmãos, é para frente. Se você olhar para trás, você vai sair fora do caminho do Senhor. E Deus, meus irmãos, ele não tem desejo de deserdar os seus filhos. Então eu queria dizer para você, fica firme nos pés do Senhor. Jesus é quem começou a boa obra e é Ele também que vai concluir na sua vida. Mas tudo, meus irmãos, assim como o livro de Eclesiastes 3, existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas debaixo do céu. Então, meus irmãos, não fique questionando a Deus porque disso, porque daquilo. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo as últimas horas sobre essa terra. Perceba, meus irmãos, os escândalos, os rumores de guerra. E a palavra do Senhor nos diz que seriam os princípios do fim. Mas eu queria dizer para você, fica firme nos pés do Senhor. Não olhe para trás, não largue o seu arado, siga em frente fazendo a vontade de Deus, pois Deus está contigo em todo o caminho, Ele vai te guiar, te conduzir, que o caminho é Jesus. Então eu queria dizer para você, meus irmãos, persevera, fica firme nos pés do Senhor, não abra mão, porque, meus irmãos, nos dias em que nós estamos vivendo, o ser humano, ele até está disposto a aceitar Jesus, levante sua mão, confessa, crê com seu coração, mas não está disposto, meus irmãos, a largar o pecado, não está disposto a abandonar a iniquidade, a hipocrisia, vive uma vida de aparência. E Deus não se agrada disso, porque não adianta, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que nós temos que nascer da água e do Espírito. E hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, muitas pessoas nasceram da água,
mas não nasceu do Espírito, porque estão vivendo na carne, não nasceram do Espírito porque não buscam, não estão dispostos, vivem o tempo todo cuidando da vida do seu irmão e falando mal, quando está na frente é uma coisa, quando está por detrás é outra, não tem misericórdia das pessoas, pensa que o mundo gira em torno de si, não estende a mão ao que está caído, não tem misericórdia da vida de ninguém, acha que Deus tem que ser só por ele e as outras pessoas que padeçam, mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos confessar as nossas fraquezas e carregar a cruz um dos outros, porque nós, meus irmãos, nós somos a noiva e nós temos que estar com as nossas vestes alvo como a neve, porque Jesus ele está vindo aí. Então eu queria dizer para você, fica firme, não desista, continua perseverando. Jesus preparou esse lindo dia para mim, para você, meus irmãos, onde eu estou. Lugar lindo, abençoado por Deus. Eu gosto desses lugares, um lugar tranquilo, um lugar de paz, onde você pode refletir, meditar na palavra, onde Jesus pode estar, né, meus irmãos, nos direcionando na sua palavra através do nosso coração, fazendo nós, então, um canal de bênçãos para outra vida. Meus irmãos, eu queria agradecer você. Fiquem todos com Deus, que Deus continue te abençoando poderosamente. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus é contigo, não se desespere, Ele não mudou, tá, meus irmãos? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus.